A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vou ler aqui um versículo no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 7. Que diz assim: E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles o grande temor e fugiram e se esconderam-se. Daniel está interpretando aqui sobre uma visão que ele teve. Daniel, ele teve uma notícia que ia haver uma guerra prolongada na época, e ele tinha muita intimidade com Deus. Daniel, ele era um dos braços direitos do rei. Ele era um político muito conhecido e muito influente no palácio real. Ele orava 3 vezes, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia e jejuava. Daniel teve uma notícia que ia haver uma guerra prolongada, e ele ficou muito triste, e ele fez um propósito com Deus. Durante 3 semanas, ou seja, 21 dias, Daniel cortou carne, o vinho e outras coisas que ele viu que ia atrapalhar a comunhão com Deus. A Bíblia diz que Daniel orou durante 21 dias, 3 semanas, e nenhuma dessas coisas entrou na boca dele. Ele só orava e jejuava. E no dia 21, a Bíblia diz que ele estava no rio com os amigos. A Bíblia vai dizer que ele estava no rio ali com os amigos, e ele teve uma visão. Então Daniel começa a interpretar a visão. Ele diz que algo muito forte veio sobre ele, e só ele viu aquela visão. E os amigos que estavam com ele nada viram, mas houve um grande temor, e eles correram, se esconderam, porque ficaram com medo. E Daniel ficou sozinho. Se você ler além dessa mensagem, se você ler essa mensagem completa, você vai entender que Daniel, ele fala que teve um momento também que ele ficou fraco, e não restou força alguma nele, porque ele não suportou a presença tão forte, né? E a Bíblia diz que ele caiu de joelho, e uma mão tocou ele e falou: levanta, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração ao Senhor teu Deus e orou, foram ouvir as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Essa mensagem, ela vai dizer que só você que paga um preço, só você que ora, só você que busca Deus, você vai ter uma intimidade com Deus. Não adianta alguém que não está na mesma fiação que você conversar com uma pessoa que não está na mesma fiação. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem 2 fios. Você vai puxar esses 2 fios para ligar uma lâmpada ou uma tomada. Aqueles 2 fios, eles vão juntos, é um negativo e um positivo, certo? Mas só que se aqueles 2 fios for juntos e for ligado na lâmpada, vai acender a luz, ou você vai colocar algum eletrônico para funcionar. Mas se você ligar só um, vai funcionar? Não, negativo, não vai funcionar. A mesma coisa é se você conversar com alguém sobre as coisas espirituais. Por exemplo, Daniel, ele falou que Deus apareceu para ele. Se eu falar para alguém que não está na mesma fé comigo, na mesma fiação, Deus falou comigo, essa pessoa vai acreditar? Não vai. Ela vai duvidar disso aí. Por quê? Por que essa pessoa vai duvidar? Porque ela não está na mesma fiação que eu. Então, se eu estou numa fiação, se eu estou numa fiação e uma pessoa não está, se eu estou jejuando, se eu estou buscando a Deus, Deus vai falar fortemente comigo. Se uma pessoa que está comigo não está pagando o mesmo preço que eu, ela vai correr, ela vai fugir da presença de Deus, ela vai fugir de uma presença forte. Ela não tem noção o bem que aquela presença faz para ela, mas ela vai fugir. Por quê? Porque ela não vai entender o poder, as maravilhas, a grandeza de Deus que está sobre aquele momento. Então, se ela não está vivendo a mesma fé que eu, se ela não está na mesma fiação que eu, ela vai fugir e vai se esconder da presença de Deus. Então, Daniel, ele é bem claro quando ele diz que ficou ele sozinho, e os que estavam com ele fugiram e se esconderam-se.
e ficou ele sozinho. E não restou força alguma sobre ele. Por quê? Ele pagou um preço, ele estava jejuando. Então a presença de Deus é tão forte. A presença de Deus é tão forte que quando ela chega sobre você, você não suporta. Você desmorona. Porque o poder de Deus é maravilhoso, é muito grande, meus irmãos. Então, se você está pagando o preço, se você está buscando a Deus, faça isso com muito carinho, muito amor, com toda sinceridade e querido de coração, e busca esse Deus. Se você não é crente ainda, se prostre diante desse Deus maravilhoso. Os últimos dias nessa terra está chegando ao fim. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. É difícil porque nós levamos nomes de maluco, de louco, e não tem o que fazer, fanatismo, mas é verdade, irmãos, que os dias estão bem próximos, os fins dos dias estão bem próximos, e só Deus pode te salvar. Então, se você não é crente ainda, se você não aceitou a Cristo ainda, aceite, está na hora de você chegar nesse momento. Não vamos brincar mais não, chega de brincadeira, vamos acreditar em Deus, vamos crer na salvação de Cristo, vamos aceitar Ele e vamos fazer essa obra juntos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus e obrigado.